Olá, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor. Deus abençoe a todos. Seita, né? Como sinônimo de heresia, seita também, né, indica desvio de verdade e pode-se considerar seita todo o ensino religioso desviado da verdade. Isto é, que não tenha Jesus como centro e a Bíblia como única regra de fé e conduta. Então, isso aí, né, é seita. A heresia, né, é o seu sentido amplo, que quer dizer ato ou palavra contrária ou ofensivo à religião, né? Na realidade, heresia é o sentido contrário ou desvio doutrinário, quer em relação à pessoa de Deus, às Escrituras, à pessoa de Cristo ou à Igreja. Então, isso aí, heresia. Aí nós temos algumas teorias que nós vamos ver agora, eu vou deixar para vocês, né? Então nós vamos, assim melhor dizendo, estudar, né? Em primeiro lugar, os desvios, né, em relação à pessoa de Deus, né, que são vários, ou os ismos, né? São vários ismos que existem, né, no mundo, e principalmente nesse mundo em que nós estamos vivendo, que é o mundo moderno, onde Satanás procura anular o nome ou a pessoa de Deus. Então nós temos aí em primeiro lugar o ateísmo, né? Que é a teoria que nega a existência de Deus. São ateus materialistas e para eles só existe aquilo que é palpável. O agnosticismo, né, que é a filosofia naturalista e afeita as coisas ou aceita, né, as coisas e relações da ciência experimental. É o sistema que ensina que não sabemos e nem podemos saber se Deus existe ou não. Dizem os agnósticos, né? A mente finita não pode alcançar o infinito. Então a sua frase de chave ou seu chavão é: não podemos crer. Nós temos também o dualismo, né, que também é um sistema filosófico chinês que admite a existência de duas substâncias ou princípios ou realidades irredutíveis, né? Ou seja, o bem e o mal são o oposto de duas coisas, né? Então, nós temos também o epicurismo. O epicurismo é a escola de filosofia, né? Ou seja, a escola filosófica grega que afirma o princípio do prazer como valor supremo, entendendo-se por prazer a satisfação do espírito. Aí nós temos aí no ranking, em primeiro lugar, né? Ele aceita todo prazer que não produz dor. Em segundo lugar, evitar toda a dor que não produz prazer. E em terceiro lugar, evitar o prazer que impeça um prazer ainda maior. E em quarto lugar, suportar a dor que afaste uma dor ainda maior. Então, o epicurismo, né, é essa escola filosófica, né, que transmite e prolifera tudo isso aí. Nós temos também o esoterismo, né? E o esoterismo é a filosofia religiosa oculta, secreta e só comunicada aos seus, né, iniciados. Ou seja, é uma filosofia religiosa que é oculta, ela é secreta, né? E ele só comunica aos seus iniciados. O esoterismo, né? O esoterismo se caracteriza, né, pelo estudo sistemático dos símbolos
é uma ramificação do espiritismo. E nós temos também aqui outro bem pior, o mormonismo. Os mormons, né, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é um nome até bonito, até sugestivo, ou seja, sugestivo, né? Mas, porém, são falsos. É um falso, é uma falsa em relação à Bíblia, né? É falso em relação à Bíblia. Por quê? Pois tem acima da Bíblia o livro dos Mormons, né? E acima de Jesus o profeta Joseph Smith. Este ensinou que que é complementada pelo seu livro, né? A Bíblia sozinha não é suficiente, mas é complementada pelo seu livro, né? Ou seja, o livro dos Mormons. E as suas doutrinas estão também na obra doutrinária, né? Ou seja, na obra de doutrinas e convênios. O que eles indicam também, o que eles falam também é que acerca da pessoa de Jesus, diz Young, né, em With, número 19, que é um das suas documentárias, né? Jesus Cristo foi polígamo, né? E eles diz que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas, as esposas de Jesus. E também eles semeiam que Maria Madalena, né, era outra. Eles falam também, né, sobre a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. Ocorreu um dos casamentos de Jesus. Isso é um absurdo, né? Isso é uma blasfêmia. A pessoa bendita de Jesus. Então isso é o que os mormons eles semeiam como heresias aí, né? Aí nós temos também um outro perigoso, ou seja, o espiritismo, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica, religiosa e tem como a base a lei da reencarnação, pela qual todas as criaturas vão evoluindo ao plano intelectual por uma inteligência cósmica e também responsável pelo universo. Eles admitem a possibilidade da existência de vários planos habilitados, né, que oferecem um âmbito universal para a evolução do espírito. E essa doutrina elimina o inferno, né, dizendo que o inferno não existe. Então elimina, né, o inferno, essa doutrina deles. Modernamente, né, ele subdivide isso em, primeiro, espiritismo comum, baixo espiritismo ou candomblé ou macumba, e em terceiro lugar, espiritismo científico, e em quarto lugar, espiritismo kardecista, ou seja, de Allan Kardec, né? Então, são as divisões do espiritismo aí. Comum, baixo, que é o espiritismo ou candomblé ou macumba, e espiritismo científico e espiritismo kardecista, né, de Allan Kardec. E também nós temos uma outra que é muito influente nos dias de hoje, né, que é o catolicismo. Hoje nós conhecemos aí 3 grandes divisões dentro do catolicismo. Primeiro, é o romano, né, que a sede é em Roma, tendo seu papa na cidade do Vaticano,
e é o mais difundido, né? O mais difundido. Em terceiro lugar, nós temos o catolicismo ortodoxo, né? Com a sua sede em Istambul, a antiga Constantinopla, né? Tem muitas igrejas também na Europa e Américas e nas Américas, né? E nós temos aí em quarto lugar o catolicismo brasileiro, mais recente aqui, né? Mesmo no Brasil, com os seus bispos e padres casados, né? Nesse catolicismo brasileiro, os bispos e padres, né? São casados. Os erros doutrinários são os mesmos, que são adoração à imagem, né? Adoração à Virgem Maria, purgatório, confessionário, dogmas papais e entre outros, né? Ou seja, vamos colocar um etc aí. Nós temos também o positivismo. Positivismo é a doutrina filosófica que é ensinada por Comte. Já viram falar dele, né? Comte. E isso em 1848 organizou a Sociedade Positivista. E hoje nós temos a Igreja Positivista, né, que ensina nos seus cultos que nada existe que seja sobrenatural. Eles dizem que tudo é baseado na ciência e é o culto às coisas criadas em lugar do culto ao Criador. Isso aí que eles ensinam em seus cultos, né? Nós temos também o racionalismo, que deriva da razão, é uma filosofia que sustenta a primazia da razão, né, a capacidade de pensar. É o caso do racionalismo cristão, ou universo em desencanto. Mudam de nome, né? Mas a essência doutrinária errônea é a mesma. Nós vamos ver agora, né? Depois de todas essas heresias, depois de tudo essas bases heréticas, né? Nós vamos ver agora as mais importantes das seitas. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas bem rapidamente, né? Catolicismo em primeiro lugar. Catolicismo, eu quero só citar elas, né? Em primeiro lugar tem o catolicismo. Em segundo lugar nós temos o espiritismo. Em terceiro lugar nós temos a invocação de mortos. Isso aí é incentivado por eles, né? Mas nós temos aqui, tem junto dele também do espiritismo a invocação de mortos. Nós temos também a consulta aos mortos, a reencarnação. Nós temos também a caridade, a existência de outros mundos, cultos espíritas, né, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e a Macumba. Depois vem os famosos, os mormons, aqueles branquinhos aí que só anda de terno com a pastinha na mão. Parece que eles são todos parentes, né? Todos parecem andar tudo igualzinho, né? Então nós temos os mormons. E eles falam que eles têm a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o maior grupo adotado, né, a poligamia
e tem sua sede nos estados de Utah, em Salt Lake City, né? Onde seu fundador é José Pio Smith. Ele teve 27 esposas e hoje é o seu quartel-general para o mundo, né? Então, eles falam que Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso, tão tangível, né, apalpável, quanto o do homem. E o Filho de Deus também é assim. E citam Gênesis 1:26 para poder se apoiarem. Eles falam também da criação. Tudo o que existe, seja visível ou invisível, é eterno e sempre existiu. Deus não criou nada e que apenas apenas reuniu e coordenou aquilo que é matéria. E eles vão falar do homem também, né? Eles dizem que o homem é levado ao nível de Deus e Deus rebaixado ao nível do homem. Ele fala do pecado, que é uma realidade que contribui para impedir ou retardar o desenvolvimento do homem. Aqui há muita semelhança com o Espiritismo, né? Eles falam da salvação. E eles falam que a salvação ela vem pelas obras, principalmente pela obediência aos preceitos e às cerimônias, pela obediência. Eles falam da obediência, os preceitos e as cerimônias da igreja dos mormons, né? Eles falam sobre Jesus, que não foi gerado pelo Espírito Santo e após ressurreto foi à América do Norte e pregou aos seus habitantes. Eles falam sobre a Bíblia também. Eles dizem que o seu livro é maior, é o livro dos mormons, né? Seu livro maior é o livro dos mormons e não a Bíblia, e que está acima da Bíblia e corrige as falhas desta ou dela, né? Eles falam sobre o Espírito Santo. E eles dizem que é uma substância etérea ou magnetismo espalhado no espaço, somente concedido aos homens pela imposição dos sacerdotes dos mormons, ou sacerdotes mormons, né? Eles falam sobre o batismo pelos mortos e tomam por base, né, a passagem de 1 Coríntios 15:29, né? De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? São que eles vão se apoiar, né? E eles dizem o seguinte: ora, o assunto discorrido por Paulo é a ressurreição e não o batismo. Nem ele, nem demais apóstolos, nem Jesus afirmam que se deve batizar pelos mortos. O apóstolo apenas fez uma referência, né, àqueles que se batizavam pelos mortos sem, contudo, ratificar tal erro, né? Então, tá aí um subentendido. Eles falam também sobre o casamento. Eles vão dizer que os que forem realizados segundo os preceitos da igreja mormon, né? Então, perdurarão pela eternidade, desde que haja afinidade espiritual entre os cônjuges, né? A doutrina de Smith acerca do matrimônio contém dois elementos, né? A pluralidade de esposas e o matrimônio espiritual. Que doideira, hein? Só para ter uma luzinha sobre eles. Ou seja, e as igrejas? Né? Para os mormons, todas as demais igrejas estão desviadas da verdade. Só eles estão corretos, estão certos. E sobre os anjos também eles falam. Eles vão dizer que são seres que estão em aperfeiçoamento. No passado foram homens, né, que se evoluíram após a morte.
Então isso aí é sobre, né, os mormons. Depois nós temos testemunhas de Jeová. E essa seita, ela é falsa. E além de falsa, é anticristã. Falsa, né, porque diz obedecer à Bíblia, mas na realidade, né, eles deturpam a Bíblia, né, e mutilam os seus ensinamentos. É anticristã por quê? Porque além de negar a divindade de Jesus, de Cristo, né, nega também a doutrina básica, as doutrinas básicas do cristianismo. Então ela é perigosa. Não vamos aprofundar muito, só quero falar sobre os seus ensinos, né? Ministram verdades com mentiras e levam o proselitismo, né, a uma grande confusão, tirando-o dela com uma interpretação certa. Reúnem-se em salões, né, aos quais chamam Salão do Reino, onde eles dão ali ênfase ao estudo da sua literatura, enquanto nós, que somos evangélicos, que somos cristãos, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Só apreciando outros livros, e estes estão em harmonia com a própria Bíblia. As testemunhas se lançam aos seus livros usando a Bíblia apenas para, né, ratificar suas doutrinas. Isso é o que fazem, apelando, né, descaradamente e vergonhosamente. Nós poderíamos falar um pouco mais, mas vamos aqui para não ficar tão extenso. Eles têm os falsos ensinos deles, as refutações bíblicas, né? Eles falam sobre a divindade de Cristo também, sobre o Espírito Santo também eles falam, nós não vamos entrar em detalhes, sobre a pátria e a transfusão de sangue, né? E eles falam sobre a morte, eles falam sobre o inferno, sobre a segunda vinda de Cristo, eles falam sobre os 144 mil, né? Eles vão dizer que os 144 mil, no início eles dizem que são as testemunhas de Jeová, que são eles, que somente eles iriam para o céu, e depois eles vão completar também o número de 144 mil membros. Só que aí eles pregam mentiras aí, né? E nós sabemos que os 144 mil pela Bíblia são 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo, né? As tribos de Israel. Então, 144 mil também, eles são chamados de o pequeno rebanho. Mas são inverdades. Inverdades. Depois você vê lá Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, né? Rapidinho, só um minutinho aqui, eu já volto. Voltei, fui ali só pegar um exemplar bíblico. Apocalipse, vamos lá. Rapidinho aqui, só para nós podermos. Que diz assim, Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, tá vendo? Da tribo de Dan havia 12 mil,
assinalado, da tribo de Rubens, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azé, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000. Se você fizer uma soma aí rapidamente, 144.000. Então, não é nada do que eles estão dizendo, né? Só para a gente poder confirmar aqui, eu peguei o exemplar bíblico, a nossa regra de fé e conduta, só para te mostrar isso. Então, testemunha de Jeová, 144.000, pequeno rebanho, ou seja lá o que mais eles disserem que seja, e que só eles que vão ser salvos. Mentira. Acabamos de comprovar aqui pela Bíblia. Agora eles falam também, agora nós temos os russelitas. Eles não são cristãos. Não creem em Jesus Cristo. Como a Bíblia nos apresenta, né? Negam a divindade e não reconhecem as suas verdades, a sua verdadeira missão. Diz que Jesus era um filho de Deus, que foi usado apenas como seu sócio. Não vamos falar sobre isso, para não ficar muito extenso. Já tá ficando extenso o nosso vídeo, mas não é para ficar tão extenso. Eu não quero passar de 30 minutos. Agora nós temos também o adventismo do sétimo dia, ou sabatismo, né? O sabatismo não é como muitos pensam, uma denominação igual a outras, como a única diferença, né, de guardar o sábado. Mas nos seus ensinos misturam muitas verdades bíblicas com erros lamentáveis, né, no que se refere à doutrina cristã ou interpretação de profecias. Embora o adventismo do sétimo dia tenha, né, muitas advergências do cristianismo evangélico, existem 4 pontos de maior destaque. Primeiro, o sono após a morte. Segundo, né, o extermínio dos ímpios. Terceiro, a expiação. Nós não vamos entrar em detalhes, que não dá tempo. E em quarto lugar, o sábado. E aí nós vamos ver também em quinto lugar, o paraíso. Em sexto lugar, né, nós temos aí um resumo histórico. Que no princípio do século XIX, falava-se pouco acerca, né, da segunda vinda de Cristo. Né? Por esse tempo, Guilherme Miller, né, lendo o texto de Daniel 8, 13 a 14, passou a ensinar que as 2.300 tardes e manhãs ali referidas, né, eram de anos. Somou 2.300 anos ao ano 457 a.C., né, data em que Esdras chegou a Jerusalém, né, vindo da Babilônia, e encontrou o ano de 1843 depois de Cristo, né, passou então a pregar que Cristo voltaria à Terra naquele ano. Daí o título adventista. Aí, como Jesus não veio, né, Miller alegou que havia errado nos cálculos, né, visto que usara o calendário hebraico em vez do romano. Ele recalculou e marcou nova data para 22/10/1844. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Sendo outra vez decepcionado. Então, Miller acabou por admitir seu erro e humildemente faleceu em 1949, esperando a volta do Senhor Jesus. Então, Miller nunca ensinou a guardar o sábado. Aí nós temos, depois de adventismo do sétimo dia, nós temos aí o budismo, né? O budismo é uma religião tão falsa como as outras, né, do seu tipo, surgindo, né, em meio às confusões religiosas e herdando a milenar sabedoria, né, dos Vedas e as doutrinas dos
brahmanismo. Então, assim, o budismo é um misto de filosofia e espiritualismo e espiritismo, que visa endurecer o homem. É o centro da verdadeira religião é Jesus Cristo, é Cristo e não Buda. Mas nós temos aí, ele tem as suas doutrinas sobre Deus, sobre o universo, o Nirvana, Buda, Mara, Karma, que muita gente aí já está aí acreditando no karma. Você vê muita gente falando aí, alcançou o karma, é o karma, né? Também sobre o homem, eles falam sobre sofrimento, suicídio, 4 verdades nobres, eles falam sobre ela. Eles falam acerca da dor, acerca da origem da dor. Eles falam acerca da supressão da dor, acerca do caminho que leva à supressão da dor. Eles falam sobre tudo isso. Depois você estuda melhorzinho que vai esclarecer mais. E depois nós temos também a maçonaria. Basicamente falando, a maçonaria é uma sociedade secreta de fins filantrópicos, e humanitários, dotada de uma filosofia religiosa. É uma falsa religião. Alguns maçons, eles fazem questão de afirmar que a maçonaria é uma religião. As mais altas autoridades maçônicas do mundo, eles se referiam, a ela como tal. No dicionário de maçonaria, tira-se a seguinte definição, que deixa claro o seu aspecto religioso, que é um sistema sacramental, que como todo sacramento tem um aspecto extremo e visível, e consistente de seu cerimonial, doutrinas e símbolos e outros aspectos internos, mental e espiritual, ocultos sobre as cerimônias, doutrinas e símbolos, e é acessível, só ao maçom. Mais ninguém, é secreto, que haja aprendido a usar a imaginação espiritual e seja capaz de aperfeiçoar ou apreciar a realidade velada pelo símbolo extremo ou externo. E eles falam sobre os segredos maçônicos, eles falam sobre a estrutura, que a maçonaria é organizada em ritos, sendo dividido em graus. O rito escocês tem 33 graus, que são conhecidos por números ou títulos, os do rito York, que são conhecidos apenas por títulos. Aí tem os juramentos, tem os ritos de iniciação, depois tem os símbolos, depois tem o culto, Tudo isso aí é graus, O culto é o segundo código, tem as orações, Eles fazem oração, fazem em nome de Jesus, Como ensina a Bíblia. E não tão pouco faz citações a ele, ou menção do seu nome, João 14, 3 e 13. Aí tem as cerimônias fúnebres, ou seja, nos funerais deles, há uma cerimônia na loja sem a presença do falecido, outra em uma igreja ou residência,
do falecido. Outra em uma igreja, esse aqui, né, a cerimônia fúnebre deles, nos funerais deles, dos mortos, né, nos funerais, há uma cerimônia na loja sem a presença do falecido, outra em uma igreja ou residência, né, outra no cemitério. Em todas elas, né, a salvação pelas obras é enfatizada e eles dizem se está o falecido passando da loja terrestre, né, para a loja celestial, que é o que logicamente no fato de crer a maçonaria, né, é o seu adepto está salvo, seu adepto está salvo, passando aí, fazendo essas cerimônias, esses rituais todos, né? E no final deles, eles dizem que o falecido está passando da loja terrestre para a loja celestial. Que sendo assim, o seu adepto ou falecido, que faz parte da maçonaria, sendo assim, ele está salvo. Salvação sem Cristo, sem sangue expiador, né? Nós temos aí para nossa base aí, que a salvação tem que ser em Cristo, tem que ter derramamento de sangue. João 19, 1-9, né? Aí nós perguntamos, pode um verdadeiro cristão ser maçom? O que você acha? Nós temos também aí a Igreja Messiânica. Igreja Messiânica Mundial. A Igreja Messiânica Mundial a Igreja Messiânica, de Messiânica, só tem o nome, né? Não tem nada do Messias. Não há qualquer referência evangélica nem ao nome glorioso do Messias de Israel, Jesus Cristo. Não tem. O nosso Salvador, os messiânicos, né? Eles não tem nada do Messias de Israel, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E os messiânicos, eles afirmam que, como igreja, conseguirão mudar os rumos da humanidade. Eles conseguirão mudar o rumo da humanidade, levando, né, o nosso planeta a ser o verdadeiro paraíso celestial. Meu Deus. Primeiro, histórico. A Igreja Messiânica Mundial, com a sua sigla IMM, nasceu no Japão, fundada por Mokichi Okada. Hoje é chamada por seus adeptos de Meishu-sama, Senhor da Luz. Meishu-sama, que é Senhor da Luz. Embora eles afirmem, né, ou seja, os messiânicos mais antigos, somente em 1947, a Igreja Messiânica Mundial, né, foi reconhecida e oficializada pelo governo japonês. Teve o reconhecimento. Eles têm também as suas doutrinas, que é como os libertinos que pregam que é proibido proibir. Então, as suas doutrinas, em primeiro lugar, é proibido proibir. Eles falam sobre Deus, sobre a purificação. E depois nós temos o Seishonoye, também uma seita. Esse movimento Seishonoye é uma mistura mal feita de shintoísmo, budismo e cristianismo. Eles afirmam ser a harmonia de todas as coisas do universo
e a reunião de todas as religiões. Ensinam que Cristo na Judéia, Buda na Índia e o Shintoísmo no Japão, que venera miriades de deuses. São manifestações do Deus absoluto, Ameno Minakanushi, e que todas as religiões têm como base fundamental uma verdade única: todos os homens são filhos de Deus. Nós temos visto aí nas redes sociais, entre um vídeo e outro, uma propaganda dizendo: todos nós somos filhos de Deus e blá 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 blá. Não caia nesse conto da carochinha. Não entre nessa mentira. Filhos de Deus, João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que são todos aqueles que receberam Jesus Cristo, que creram no Senhor Jesus Cristo, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então tem um monte de gente aí que não confessou Jesus Cristo, não aceitou a fé em Cristo, não confessou o Senhor, e estão dizendo aí que são filhos de Deus, né? É criatura, foram criados por Deus. Mas filho de Deus é só aqueles que confessam Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Esses recebem o poder de ser feito filho de Deus. E permanece na doutrina, na palavra, permanece na presença do Senhor, né? Palavra, Espírito Santo, dons espirituais. E segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarem, isso que todos fez, não. Você agora é nova criatura, você agora é filho de Deus. Aí nós temos aí a história, né? O histórico deles. Após ter escrito o seu livro, Crítica a Deus, tendo Judas como herói, Masaru Taniguchi, nascido em Kobe, no Japão, afirmou ter recebido a revelação e começou a escrever a revista Seishonoye, né? E assim, com seu primeiro número, foi publicado em 1930, né? E deu início ao movimento, né? Afirmando ser este o movimento de iluminação, né? Da humanidade. Eles falam sobre, ou seja, em 1932, Taniguchi publicou, né, o livro A Verdade da Vida. É uma obra que contém a filosofia do movimento, né, Seishonoye, e hoje eles estão com mais de 12 milhões de exemplares vendidos. Deixando essas informações para trás, eles têm as suas doutrinas sobre Deus, sobre a salvação também. Eles falam também sobre o karma, né, que é a crença semelhante à dos espíritas. O Seishonoye, né, é um armazém onde se encontra um pouco de tudo, ao gosto do freguês, né? Tem doutrinas espíritas, evangélicas, né, muito poucas. Tem do catolicismo, do budismo e do shintoísta também, entre várias outras. Eles falam sobre o céu, sobre o pecado, sobre reencarnação, sobre oração. E eles têm oração para tudo. São preces escritas em suas maioria pelo mestre Taniguchi, né? Ou do jeito que você interpretar aí. Também há outras doutrinas como a lei da causa e efeito, a mente
e força criadora, e tantas quantas foram criadas, né, pelo mestre Taningush, né, cujas palavras são consideradas infalíveis e iluminadas, né? Todo assunto por ele tratado ou escrito torna-se doutrina da sua seita. Nós temos aí também Mun, a Igreja da Unificação, ou Mun, a Igreja da Unificação. Essa Igreja da Unificação é o nome da Associação do Espírito Santo para a unificação, né, do cristianismo mundial, fundada em Seul, Coreia do Sul. E isso foi em 1954 por Sun Myung, ou Mun, e estabelecida na América do Norte em 1973. É uma falsa seita que tem se espalhado rapidamente por todo o mundo. Então, Reverendo Mon, ou Mon, a Igreja da Unificação, Mon, M-O-O-M. Um breve histórico deles, né? Son Myung Mon, evangelista industrial milionário, né? Surgiu dizendo-se apto para trazer novas esperanças, né? E uma nova era para o mundo. Ele nasceu na Coreia do Norte em 1920, né? Seus pais eram presbiterianos e Moon começou pregando coisas extraordinárias, né? Quando tinha apenas 12 anos. Afirma que em 1936, estava orando em um monte quando Jesus Cristo lhe apareceu e disse que o havia separado para uma grande e importante missão. Essa missão, segundo Mon, era a de completar o trabalho de Jesus. Mon afirma ainda que durante os 9 anos, né, que seguiram a revelação, uma série de princípios lhe foi revelado, né, no que resultou em sua capacidade de entender claramente a natureza do universo, o significado real da história e a interpretação real das parábolas e símbolos bíblicos, né? Aí, algumas de suas doutrinas, sem entrar em detalhes: a unificação com Deus, propósito da criação, paz universal, Satanás o inimigo, oração, prometem dar vida. Uma seita falsa, né? Uma seita falsa. Essa Igreja da Unificação se enquadra entre seitas falsas, como se vê, ou como nós podemos observar. Jesus não é o centro das atenções. Tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Dizem ser os únicos certos. Usam de falsas interpretações. Ensina ao homem a desenvolver sua própria salvação. E são proselitas, né? Buscam seus neófitos entre os que já têm fé e são menos experientes. A seita de Mon tem os mesmos princípios das demais seitas, que são falsas, né? Baseiam-se em revelações, sonhos
e coisas fantasiosas são os únicos certos. Colocam Jesus em pé de igualdade com os fundadores de religiões, buscam uma felicidade terrena, a perfeição em práticas extremas e assim por diante. Então, dentro de tudo isso, quando você pega todos aqueles que estão desviados da verdade que é a palavra de Deus, quando você pega essas denominações que misturam verdades bíblicas com suas próprias vontades ou suas próprias doutrinas, suas próprias invenções e criações, quando deturpam a verdade bíblica, quando a Bíblia não é suficiente para eles, toda denominação que estão dentro destas informações que eu estou te passando aqui, não é uma igreja, é uma seita. Então, como nós vemos muitos aí com a dúvida dizendo assim, cristão do Brasil é seita? Ou não? Adventista do sétimo dia é seita ou não? Outra aí que nós temos aqui muito falada, que está em evidência. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormons, Testemunha de Jeová. Essas que estão mais introduzidas no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa sociedade. E para você analisar, todas elas que não condiz com a Bíblia ou desacredita do senhorio de Jesus, da divindade de Jesus, tudo é seita. Cabe salientar uma avaliação com discernimento de que muitas seitas nos dias de hoje estão falando em Jesus, estão pregando o nome de Jesus, não é igreja, não acredita na obra redentora de Cristo. Estão falando em Jesus, mas não acredita. Isso é seita. Cabe a gente analisar muito bem. Porque tem muita seita aí se passando por igreja, pregando Jesus, falando nos dons do Espírito de Deus. Só que vai chegar um dia que o próprio Senhor vai dizer assim, olha, você pregou no meu nome, você falou no meu nome, expulsou o demônio no meu nome, você falou das ações do meu Espírito, dos dons espirituais. Mas Jesus vai dizer o seguinte, mas tudo isso você fez no meu nome, falou no meu nome, mas apartai de mim porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque a aparência pode enganar o homem, a aparência pode enganar as pessoas, mas a Jesus não, mas a Deus não, mas ao Espírito de Deus não. E aqui cuidado, mas muito cuidado, para você não entristecer o Espírito Santo. Não extingai o Espírito de Deus. E só para questão de bônus para você, cuidado também com a blasfêmia. Por quê? Porque a blasfêmia não tem perdão, nem nesse século, nem no porvir. E só três tipos aqui de blasfêmia você pode pensar e descobrir mais outros. Aquele que apóstata, que não crê em Jesus, que para de crer em Jesus, que apóstata, que é apóstata. É um pecado que é igualado com a blasfêmia. Porque a blasfêmia contra Jesus e contra Deus tem perdão. Mas contra o Espírito de Deus não há perdão, nem aqui nem no porvir. Então o apóstata é aquele que para de crer, aquele que fica inerte à crença, ao crer em Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Deus. Então o apóstata não tem perdão para ele. Se assim ele morrer, a apóstata não tem perdão.
Segundo lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crer no Espírito Santo, ou atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Para esse também não tem perdão. E o outro, para formar o terceiro, é algo muito sério. É algo que muito crente, é algo que muitas pessoas hoje não conseguem liberar. É o perdão. A oração modelo que Jesus deixa, que é a oração do Pai Nosso, vai dizer que se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos causam mal, aqueles que nos prejudicam, se nós não tivermos um coração perdoador, se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão de Deus. Então a falta de perdão também não tem perdão para essa pessoa que não perdoa. Como diz o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos ofendem. Então, se nós não perdoar, nós não receberemos o perdão de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha e deixa aí o seu comentário. Comentário também é livre, cada um, o país é laico, nós temos aí as nossas opiniões, mas o que eu estou dizendo para você, baseado nas escrituras, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.